Você vai encontrar muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Muito prazer, esse é o nosso Amazonas. Você precisa conhecer. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está começando mais um QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Todas as quartas-feiras estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e, lógico, do app da rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo, fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo eu tenho aqui ao meu lado grande Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva, né? Gosta muito de carros, gosta, melhor ainda, gosta de falar sobre carros. E nessa noite, Pablo, temos aqui o casal, Washington Alves e Luciana Alves, do grupo Nelly, Autoescola Nelly, para um bate-papo com a gente. Boa noite. Boa noite. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. A Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Nada de ficar rodando por aí. Vai logo lá e aproveita. Tem uma equipe de vendas para te ajudar a encontrar o carro que combina com seu estilo, meu amigo. Não fica na dúvida. Vai logo lá. As melhores ofertas estão na Auto Parve. Manda um WhatsApp no 92988025008. E para quem está pensando em comprar um 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp no 9298408-4349. 9298408-4349 Toyolex, aonde você quer chegar. E eu tenho uma novidade aí. Agora, se você está querendo fazer um consórcio, chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio, você tem as facilidades para comprar o seu Toyota com toda tranquilidade. Imagina, meu amigo, você poder utilizar o cashback, que é o crédito com a compra de acessórios e despesa com documentação para adquirir o consórcio. Então, basta ir até uma concessionária Toyolex. Lá, no caso, tem lá na Constantino Nery a Toyolex. Manda um WhatsApp no 9298408-4349. Washington e Luciana, já para começar, aqui, como a gente sempre imagina, no nosso podcast, a gente sempre pede para as pessoas contarem a trajetória, né? Até mesmo esse o objetivo aqui do QGCast, bater esse papo e até mesmo fazer com que a nossa audiência e o público, né? Nosso público conheça quem são essas personalidades locais que estão na frente do negócio e muitas das vezes estão nos bastidores e não tem a oportunidade que o mercado os conheça melhor, né? Desde a sua trajetória. Então, conta pra gente aí como é que foi que a Autoescola Nelly, né? A gente estava batendo papo aqui antes. Teve revelações surpreendentes revelações aqui, né? Surpreendentes. Conta pra gente a história, o início da Autoescola Nelly, que vocês já me contaram, né? Que não começou com vocês, mas vocês adquiriram a marca, né? Tanto que eu fiz questão de dizer que é Luciana Alves, né? Que muitos pensam que é a senhora Nelly. Né? Exatamente. Que existia, né? De verdade. Existe na realidade. A senhora Nelly existe na realidade. Inclusive, ela foi a primeira instrutora de Manaus, na época que se dava aula lá no Detran. Hoje ela é aposentada, tem 80 anos.
Ela é a fundadora, né, da Autoescola Nelly, e o nome dela é Nelly. E aí nós adquirimos a concessão em 2009. Entendi. Mas assim, vocês procuraram mesmo assim ou como é que foi a ideia? Surgiu de adquirir? A ideia surgiu, na realidade, as circunstâncias. Eu era instrutora. Lá no entendi. Vivaldão, na época do Vivaldão. Eu ainda peguei, da Exatamente. fiz lá. E a Vivaldão, dona Nelly, eu sou velho, mano. E o incrível que pareça, a dona Nelly ainda, de vez em quando, aparecia no Vivaldão para dar umas aulas. Então, a gente era colega de trabalho. Que bacana. E como ela já estava muito cansada, eu, juntamente com a minha irmã, fizemos uma proposta para ela de adquirir a autoescola. E ela topou numa boa, então adquirimos a concessão e colocamos para trabalhar. Tanto é que hoje... Que ano? Só em pra 2009. Gente então, em 2009, tu adquiriu a Nelly. A concessão. E o brinde, a marca também, e a marca, lógico. Ela mais existe, o Alfredo, desde 1975. Caramba. Então, tem um marca lastro aí, uma consolidada. história de muito tempo, né? Então, quando a Luciana, junto com a irmã, né? Tem toda uma história. Se quiser acrescentar essa parte aí, né? Não, pode ficar à vontade. Acontecem muitas coisas, né? Então, a história delas é muito bonita, daria um livro, porque a gente está com o nosso tempo, né? Tem a questão do tempo aqui da nossa entrevista aqui. Do bate-papo. Do É um bate-papo. bate-papo, não é uma Começou entrevista. Eu e minha irmã. Tu e tua irmã ainda Começamos, não tinha exatamente, o Washington. exatamente. Começamos nós duas era instrutora lá no Vivaldão. Adquirimos, agora tu imagina, para adquirir a Nelly, tivemos que se desfazer do único bem que nós tínhamos. Vendemos o nosso carro, ela vendeu o dela, eu vendi o meu, começamos apenas com 2 carros. Caramba. Né? Então, assim, foi um deserto que passamos, amadurecemos, fizemos a revolução no mercado, com investimento. Na época se usava muito rádio de comunidade, toda feira tinha rádio. Começamos a panfletar nos sinais, fomos panfletar. Vocês mesmos? Nós duas. Expoagro. Então, não existia funcionário, não. Para tu ter uma ideia, o instrutor era o marido da minha irmã. Eu ficava na recepção enquanto a minha irmã levava os funcionários pro Detran, num carrinho bem velhinho que a gente tinha. E aí a gente foi crescendo. Hoje a minha irmã é proprietária da Autoescola Sabá e hoje a gente está na Nelly, né, que se tornou um grupo, né, que a gente tem outros negócios com o nome Nelly, porque realmente Nelly é um nome forte, glória a Deus, a gente conseguiu fazer com esse nome, com a nossa credibilidade, a confiabilidade que a gente passa para os nossos alunos. Quando vocês começaram, era lá do lado do Detran? Do lado do Detran. Isso, aí você falou que vocês foram para Cidade Nova. Cidade Nova, amo Cidade Nova, quero agradecer toda a comunidade da Cidade Nova, que abraçou a gente com muito carinho, nos respeitam como empresário, então a gente faz trabalhos também solidários também na Cidade Nova, que depois o Washington pode estar falando isso para vocês. Então a Cidade Nova é um bairro, uma comunidade que a gente abraçou e eles nos abraçou também. Entendi. São quantas unidades que você tem atualmente? Na realidade, podemos só ter uma concessão, né? Entendi. E não é permitido, né, amor? Não, nós temos a Autoescola Nelly Limitada, né? Nós temos em anexo, que é autorizado um centro de treinamento, né? Que fica a poucos metros do nosso escritório. E quem sabe futuramente, se houver essa oportunidade, quem sabe a Nelly aí também começa a abrir outras filiais aí pela cidade. Mas é tudo uma questão de legislação e as coisas precisam seguir Então para você abrir como se fosse uma outra unidade, você teria que ter uma outra concessão. Exato. A gente precisava que ele constitua outro CNPJ. Até física. Então não pode ter... Não. Entendi. Essa questão aí da legislação Exatamente. Cada realmente escola é um CNPJ. Então, até física, um escritório físico, tu precisa... De outro CNPJ. A gente não... Constitui outra empresa, com outro CNPJ, fazer todo um trâmite legal para você poder então, ter acesso completamente diferente do a gente outro tipo de negócio, né? Exatamente. E todas essas regras aí, né? Se tratar de uma concessão. Exatamente. É um negócio... Né, se fosse fácil, a gente tinha em cada setor... A gente tinha uma autoescola Nelly, né? Mas cada zona a gente tem que seguir regras, né, do órgão. Zona Norte, né? Exato. Fica na Zona Norte aí
Provavelmente Zona Leste. Exato. Tem Exatamente. Mas não é tão fácil assim, não. Entendi. É bem burocrático. Entendi. Que bacana. Enfim, tu começou com a tua irmã, né? Começou vocês dois empreendendo e depois entrou o Washington. Foi. Quando é que ele entrou? Eu tô curioso agora. Eu me apaixonei Quando ele chegou. Eu me apaixonei por esse homem lá em 2014. Ah. Aí eu já tinha a autoescola, ela não era tão robusta como ela é hoje, né? E eu entendi qual era a minha função dentro da autoescola. Ele veio trabalhar comigo, ele é todo operacional. Eu já sou conexão, eu já sou mais humanização, é aluno, é funcionário, tudo é comigo, é marketing, eu apareço no Instagram. Inclusive, eu chamo meus alunos de Nelindos. Nelindos e Nelindas. E o Washington é a parte operacional, financeira, tudo é com o Washington. Então, Ele fica por trás. exatamente, Né? ele Eu cuidou... faço os bastidores. Posso dizer que o Washington é a razão, então. E eu sou o coração. Eu acho que Isso. Eu sou o coração. A grande magia do nosso negócio, como nós trabalhamos juntos. Na verdade, assim, vocês se complementam, né? 100%. Temos Vocês perfis se complementam. opostos, Diferentes. totalmente, rotinas de trabalho bem distintas. A gente, apesar de compartilhar tudo, todo o tempo, tem situações, evidentemente, em que tem muito a ver com a Luciana e tem situações que a Luciana percebe que eu tenho mais um pouco de traquejo e a gente não se canibaliza. Não. A gente respeita Olha, muito essa tal isso. situação é contigo, essa aqui é comigo. isso Olha, aí. surgiu esse problema. A gente consegue Ah, ter esse equilíbrio Dentro da gestão dentro da da empresa. autoescola, isso tem sido, assim, um grande diferencial nosso, sabe? Ah, Porque que legal, quando você cara. trabalha Casal, com a assim, esposa, né? É. Então, Aí foi Pensa- aparecendo as outras visões, né? Visões de empreender. Isso que a gente quer chegar aí nessa parte. Isso. Aí ele chegou, aí a questão da 2014, autoescola, né? isso. eu cheguei em 2014, né, pessoal? E assim, a gente já tinha um laço de experiência em gestões em outras empresas. né? Entendi. Então, o segmento de autoescola segue, assim, alguns processos bem conservadores, nada muito fora Diferente. da caixinha. Então, quando a gente vem para a autoescola, que a gente começa a manusear os processos, evidentemente para mim foi um pouco chocante, porque não há tanta liberdade assim de pessoas como nós, né, que gostamos de usar muita criatividade, de inovar. A Luciana capricha muito nessa comunicação com o usuário e, assim, as nossas regras, as nossas visões de negócio nem sempre podem ser implementadas dentro do nosso entendi, negócio. entendi. Ah. Porque a gente segue toda uma legislação É para porque, isso. assim, né? eles não dão muita margem, né? Vocês A é gente- tudo limitado, né? O que Vocês você têm outras faz, Paulo, eu tenho ideias. que fazer É. na minha autoescola também em relação a regras, coisas do tipo, sabe? Então não dá para você gerenciar o teu negócio da forma que você julga que é a correta. Como Mas se fosse um negócio normal, né? Você vê uma situação que você pode, vamos dizer assim, se tornar um diferencial muito grande em relação às outras, mas você não pode porque é limitado exatamente. pela Por causa da legislação. legislação, exatamente. Tem regras a seguir, né? Temos Isso. regras a seguir. E aí, 2014, então, uma nova gestão, né? Implementação de uma visão de quem vem de fora, pelo visto. Muito já sofrimento. Eu sofri muito, porque eu era muito Resistente? muito mãezona, vamos dizer. Aí entra um gestor para somar, muitas coisas foram Ele falou, arrancadas. bem, não pode ser assim. Muitas É, coisas o Vera foram não pode Não pode arrancadas. passar a mão, Exatamente. Aí a gente foi profissionalizando mais, a gente foi buscando fazer treinamento de gestão, inteligência emocional, porque a gente trabalha com todo tipo de perfil de né? Isso pessoas. é importante. E Isso é aí muito a gente importante, começou a né? agregar outros valores dentro da nossa empresa, né? E compartilhar com nossos funcionários. Sempre que você implementa esse tipo de filosofia de trabalho, um treinamento, com mudança de atitude, com Melhoramento processos, contínuo, com né? indicadores, então É sofrido. sacoleja com todo mundo. Toda então, mudança tirar dói. todo mundo da sua posição, daquele lance de zona de conforto, esse papo aí, causou realmente um rebuliço, assim, nos primeiros meses, até anos, né? Mas a gente estava bem confiante de onde nós queríamos chegar e, graças a Deus, a gente tem realmente tido resultados, assim, maravilhosos, tudo funcionando muito bem. E aí, a partir daí,
quando chegou essa questão do grupo Nelly? Quando é que vocês começaram a diversificar? Foi assim, o que aconteceu? Qual foi o clique? O que foi que houve? Eu costumo, como eu falei, né? Eu sou muito humana, conexão direta com os alunos. Eu entrei numa sala de aula onde estava tendo o curso TPP, que é o antigo MOP. E um aluno olhou para mim e falou bem assim, Dona Luciana, a sua autoescola é muito grande para a senhora terceirizar as aulas de categoria E. Porque eu pegava o aluno e passava para minha irmã, porque a minha irmã tinha o caminhão. E eu vou lhe dizer uma coisa, não tenha medo. Compre o seu caminhão. Aquilo entrou profundamente na minha mente e desceu para o meu coração. Eu cheguei em casa, olhei para o Washington e falei, Washington, pesquisa caminhão. Vai em São Paulo comprar caminhão. Eu não quero mais terceirizar. O aluno falou comigo e eu senti assim, uma coisa ferver dentro do meu coração. Eu senti que era de Deus. Mas, ó, tem um detalhe nisso tudo aí, pessoal, que é o seguinte. A gente tava com 2 meses completamente fechados, num período de pandemia, onde todos nós estávamos sem bloqueamento. Verdade. Né? Então, assim, eu falei para o Luciano... Tinha saído da pandemia 2 meses. Eu falei assim, como assim, Luciano? Tá, né? Como assim? Foi. Comprar um caminhão? Nessa situação, tá Saímos. tudo fechado. De muita privação. Aí, só para entender, a gente tinha voltado 2 meses. 2 meses após a pandemia. E aí eu cheguei em casa e disse para ele comprar o caminhão. A gente tá cheio de conta para pagar, funcionário para manter. Como assim, Luciana? A gente tem uma reserva para manter o negócio, quer comprar caminhão. Da Nelinda, né? Tá da Nelinda. Do primeiro caminhão, exatamente. Né? Foi aí que surgiu a transportadora. Nelinda. É a Nelinda. E aí surgiu, até que eu perturbei, ele foi em São Paulo, comprou o caminhão, veio pela Transamazônica. Não, foi pela... Nós viemos de Campinas, São Paulo, aí atravessamos o Brasil inteiro, chegamos até Porto Velho, pegamos o Maitá, 319, e depois de um grande legado, muitas histórias, olha, se eu fosse contar as histórias, olha, do que aconteceu durante todo esse percurso, cara. De Porto Velho para cá ou de Campinas? Não, total. Vamos resumir, né? Um pouquinho só de... Quantos dias? Só de Humaitá para Careiro, né? Foram 4 noites e 5 dias. Isso só para trazer esse caminhão. Então, assim, pessoal, ao passo em que nós fomos buscar esse caminhão, pandemia, né? Tudo muito parado. E eu falei assim, Luciana, é o seguinte, e quando você tem acesso ao que acontece no transporte, porque a autoescola nos remeteu para a questão do transporte, eu falei assim, nós precisamos de um negócio em que seja um serviço de utilidade essencial. Que tal a gente constituir e abrir uma transportadora? Quando falou-se disso, aí o alarde foi generalizado. Entendi. Porque numa situação como aquela, de pandemia, você falar de comprar ainda mais... Porque nós começamos a mentalizar a questão da transportadora na vinda desse primeiro caminhão que era para atender uma necessidade da autoescola. Entendi. Aí depois dessa primeiro caminhão, aí voltamos outras 10 vezes. Aí ele chegou com a Nelinda. Aí foi quando ele falou, amor, transportadora. Foi, transportadora tal. Isso só para situar, no período da pandemia. Foi. 100% pandemia. Era com uma insanidade total, um investimento altíssimo. Fé. Já vai voltar aí. Mas vamos lá, aí a pandemia. Como é que passou pela pandemia no momento de autoescola? Que era só autoescola. Expandindo, né? Eu vou te dizer algo que foi algo sobrenatural. Fé. Porque fé é uma certeza do que tu não vê. É uma esperança futura. Então, quando eu falei pro Osho, tira tudo e compra o caminhão, foi algo que esquentou, que falou assim, vai, faça, fé. Então, a gente tem muita fé. E se tu me perguntar quantos caminhões a gente tem e como foi que a gente comprou, eu não sei te explicar. Foi sobrenatural. E foi tudo no período da pandemia. Essa contabilidade, pessoal, se a gente for aqui querer rabiscar no papel, não é uma matemática financeira humana, que a gente costuma falar humana. Exato. E assim, se você parar para pensar, não foi nem irracional, né? Porque como é que você vai fazer um grande investimento desse
Foi numa literalmente para situação cima do mercado no momento de retração. Totalmente. incerta. Foi a O matemática mercado estava de... incerto, Tu né? fala, né, amor? A matemática de Deus. É uma matemática financeira celestial, porque veja bem, pessoal, a gente está falando de um caminhão, né, que a gente compra, os caminhões eram o que a gente chama aqui localmente de cavalo, né? Aquele Aham, caminhão sim, é só o cavalo, 4x2 né? e Sim. tudo, né? Então, Isso. fomos buscar o primeiro, fomos buscar o segundo, terceiro, quarto, depois fomos buscar de 2 em 2. Então, assim, sabe, pessoal? Então, as coisas foram acontecendo mesmo nesse período de grande diversidade e até hoje, né, a transportadora Anneli já é uma realidade. Para vocês terem ideia, é uma empresa que fez agora 1 ano, no dia 11 de dezembro. Então, isso tudo eu estou falando que aconteceu no intervalo de 12 meses. Então, o que era para ser uma situação... Vocês foram resolver um problema que seria da O autoescola. problema da autoescola. Exatamente. Mas, na verdade, vocês acharam uma situação, né? Sabe, porque uma necessidade do mercado. A oportunidade, ela surgiu foi. diante Através. de uma situação de extrema necessidade. Quando a gente acha que isso é muito clichê, a gente fala assim, pá, na dificuldade. Não, é na oportunidade, que você- aliás, nas adversidades, é que as grandes oportunidades estão em cima da mesa. Exatamente. Então, é claro que para as pessoas que conviviam conosco, convivem, nossos familiares, pessoas muito próximas, quando a gente falou de transportadora Na e do pandemia. e do aporte financeiro que isso estava sendo gerado, Eu imagino. como assim? Imagino. Vocês estão Então, colocando tudo, tudo em risco. Não, mas tudo foi muito pensado. Né? Tudo foi muito pensado e as coisas foram Acontecendo naturalmente. naturalmente, né? Porque assim, precisamos de um negócio essencial. Logística, transporte, bom, distrito, portos, isso, E cozido, não vai vai parar, isso aí não, Não. pode parar. Então, precisa de um negócio essencial. Então, o primeiro mover que nós tivemos foi de raciocínio assim, precisamos de um negócio essencial que não fuja das nossas características, que é o Pra transporte. te ver, né? Eu creio muito em Deus. Eu creio que Deus usou esse aluno para chegar em mim para dizer que nós tínhamos Às que vezes, comprar uma o grande ideia caminhão. tá numa conversa informal A conosco. oportunidade em ouvir. Por isso que às vezes quando a gente fala muito, a gente perde a oportunidade de ouvir. E eu atentei pelo que o aluno me falou. E daí surgiu tudo isso. Para resolver um problema da autoescola, Exatamente. categoria E, não é isso? Isso. Que é, imagino que é Que é essa categoria, transporte, né? né? O cavalo Essa mecânico. categoria profissional, não é? E depois Exatamente. disso aí, na própria autoescola Anneli, né, com a categoria E, quem eram os motoristas da transportadora Anneli? Lógico, tô formando, tô Os pegando... próprios alunos tô da pegando- autoescola Anneli. Então foi um ciclo que se criou absurdo. Entendi. Na verdade, tudo se conectou, né? Exato. Se conectou É 100%. muito Tem. interessante. Entendi. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está aí disponível. Baixe aí no Android ou no iOS e aproveita para curtir a programação da rádio. Austin, e aproveitando, falando ainda de autoescola, né? Tu falou aí, pô, foi resolver da categoria E, né, um problema, surgiu outro negócio. Já vai voltar de novo a falar do grupo. Mas falando ainda de autoescola, né? Teve um tempo desse que tinha um simulador. Essa situação, realmente. Como é que tá hoje? Como é que a autoescola tá hoje para atender? Alfredo, assim, o simulador, o Amazonas é um estado com muitas particularidades. Aham. Nós temos um interior muito grande e que a questão de infraestrutura realmente é bem crítica ainda. Precária E o mesmo. simulador, né, pessoal, ele precisa, né, de uma conexão de internet Sim. mínima, Boa. muito boa. Que muita cidade no interior não tem. Não tem de jeito nenhum. Justamente. Na capital, às vezes, já... Já é essa dificuldade toda. E o investimento no simulador, né, na época, eu estou falando de 5 anos atrás, né, era em torno de 45, 50 mil reais um simulador. Um carro na Então época, você né? imagina nossos colegas, né, dos interiores aí, que às vezes fazem 2, 3 alunos por mês manterem um simulador. Então houve um grande debate na realidade local. O nosso Detran se mobilizou muito nisso aí. Que bom. Esse uso do equipamento tornou-se facultativo no Entendi. Amazonas. E então, hoje, nós não temos essa obrigatoriedade que em outros estados, né? Região Obrigatório. Sudeste, Sul, eles usam
normalmente. Então, na verdade, o CONTRAN, ele deixou a cargo de cada DETRAN, cada estado. Seria isso, né? Isso aí, aconteceu. Exatamente. Então, aí, no caso, o Amazonas foi decidido que devido à particularidade do interior... Exatamente. Então, Exatamente. chegou nessa situação que, particularmente, eu acho que didaticamente, para o usuário, eu acho que ele tem que ter essa vivência, sinceramente, dentro real, do automóvel. Né? O No simulador, automóvel, né? Por N motivo, né? Tecnologia, sensação de realismo e tudo. Eu acho que Eu acho que ainda peca ainda o simulador para a realidade mesmo, pegar o carro, uma aula. eu sempre, olha, Alfredo, eu sempre fui muito incrédulo em relação à eficácia do simulador. Entendi. Disso eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de falar, Entendi. sabe? Eu acho que quando a gente fala de querer ter um simulador, não, pô, mas o cara quando pilota avião é um simulador, tudo bem, mas é um simulador para você pilotar. Mas se você parar para pensar, um A gente fala avião, assim. vamos pensar em termos de custo. Um avião custa centenas de milhares, milhões de reais. Exato. Aí tu pensa um simulador, que, como tu falou, 50 mil reais, é o valor de um carro. Exato. Melhor comprar um carro. Na época, Se né? você Quanto parar é pra que tá pensar, hoje, na época, a gente tá falando Ele falou 45 mil justamente. reais, que hoje o carro... Não é, então assim... Entendeu? Então, Aí você pensa, ou eu compro um simulador ou compro um carro. Qual o melhor? Para o aluno, como tu falou, né? Exato. É porque o nosso compromisso, assim, sinceramente, sempre é o nosso aluno, o nosso usuário. Acho que os nossos processos internamente dentro da autoescola, ele preza muito por isso. Nós temos um orgulho imenso de falar que nossos índices de aprovação são dos mais altos, porque a gente realmente, a Luciana bate muito nessa tecla, explora muito essa questão emocional, ansiedade, nervosismo. São coisas que a gente trata e lida com os nossos alunos em aulas exclusivas para esse tipo de público. Então, Entendi. assim, aprovar não é uma questão de sorte. Aprovar é uma questão de... Treinamento. Treinamento. Não só de treinamento, técnica. mas todo esse Autorresponsabilidade. É porque, assim, você para pra pensar assim, a responsabilidade de uma autoescola é muito grande, né? Porque você está formando... E a gente sabe que o condutor, se ele não for bem treinado, Um automóvel... pode causar uma tragédia. É uma arma. Mal conduzido é uma arma. É uma arma. É uma arma. Então, Não acho que deixa é de uma ser. coisa que tem que ser levada muitíssimo a sério. Então, qualquer coisa que venha comprometer o relacionamento do cliente, do aluno, com o veículo em si, porque quando você fazia aula no simulador, você tirava horas desse mesmo instrutor. candidato da vivência. Se era um... É, porque a realidade é totalmente diferente. A Né? gente Então, sabe assim, como é que é o se trânsito. a gente for pensar só no business, eventualmente a gente, poxa, tá falando bobeira, porque... Não, mas não é só isso, tem uma questão de responsabilidade social do que a gente está falando, e a gente não gosta de ser hipócrita quando a gente fala desse assunto, porque sempre fomos... Na verdade, assim, no caso, você teria o simulador, aí você não teria gasto de Manutenções, deslocamento, gasolina, combustível. manutenção, entendeu? No caso do simulador seria bem menor. Exato. Aí, como tu falou, business era melhor, né? Mas você tem que pensar em outras coisas, como tu falou, responsabilidade social, isso aí Exatamente. Pra mim, isso aí é essencial. Vocês imaginem se todo condutor que fosse pego no bafômetro, ou se fosse pego num acidente automobilístico e eventualmente fosse perguntado dele onde ele foi habilitado, será que o pensamento da gente achar que tudo é business realmente ia pesar tanto? Já pensou? Onde estudou? Tal lugar. Né? Então, são questionamentos que assim, eu não quero dar ideia. A responsabilidade Mas a gente da tem uma autoescola, responsabilidade né? muito grande nesse negócio. Sim, de treinamento, né? Querer banalizar o que as autoescolas oferecem hoje no ensino, nessa capacitação, eventualmente uma outra pessoa julgar que é um segmento que está tá démodé, que é um segmento que tem que ser descontinuado. Eu acho que não, assim acho que é importante. uma coisa assim totalmente contrária do que a gente de fato precisa, que é a educação, né? Mas enfim, são Aí já é outra história. outra história, né, Verdade. pessoal? Então, Que bacana. Enfim, né? Não tem como não tocar nesses assuntos. Até mesmo o motivo de trazer vocês aqui é pra gente bater um papo sobre a autoescola. Então, assim, não tinha como a gente não falar do simulador, que foi algo muito falado. foi né? muito badalado. Nos últimos acho que tem 4, 5 anos, né? Que começou a história do simulador. Ou até um pouquinho mais, não é?
É porque 2 aí só de pandemia, então... Teve uns 2 anos aí que... Esqueceu. Foi degustado, né? Aí depois veio de uma vez, acho que a partir de 2016 é que o negócio teve que ser imposto mesmo. E teve várias mudanças nesse período da pandemia, né? Desde a aula noturna também, não é? Sim, tiraram a aula noturna, né? As aulas noturnas, né, pessoal, eram liberadas até às 22 horas, o que contemplava uma grande quantidade de usuário, né? A pessoa... o trabalhador... Trabalho, não tem, E faz diferença para a formação, Faz, né? Com certeza. Então, foi estendido o horário no sábado para compensar isso. Mas existe uma rotina para esse usuário que preferiria estudar de segunda a sexta. Você limitar ele para esse ensino para um único dia se tornou uma coisa muito crítica dentro das rotinas de autoescola. Então, a gente, a todo momento, está se adaptando a isso. Porque né? tem vários fatores, né? Não é só a retirada do horário noturno. A questão é carro. Se a gente vai numa concessionária para comprar um carro, demora de 4 a 6 meses, correto? Justamente, Hoje, dependendo do modelo, né? Isso aí, exatamente. São efeitos colaterais Exato. da pandemia. Instrutor no mercado é escasso. Porque, se eu não me engano, antes da pandemia acontecia 2 turmas de curso de instrutores aqui no estado do Amazonas, Manaus. Aí ficou esse tempo todo parado. Exatamente. Então, assim, não é falar assim, a autoescola está com gargalo, bota carro, bota instrutor. Se fosse fácil... É verdade. Isso que a Luciana está trazendo, pessoal, é assim, para o nosso ouvinte aí, telespectador que está acompanhando esse nosso bate-papo, isso é importante, mas assim, não é muito divulgado essa situação. Parece ser uma coisa muito pragmática você chegar numa autoescola, se matricular e achar que vai fazer legislação, vai estar apto e com 1 ou 2 dias está dentro de um carro e depois com 2, 3, 4 dias está fazendo um exame de direção. Assim. Nós estamos falando aí de dezenas de milhares de candidatos todos os meses fazendo exame. Fora os alunos que reprovam eventualmente, que marcam reteste. Então, a demanda é muito grande. Nosso órgão, o Detran, no caso, né, faz muitos mutirões, muitas mobilizações para tentar escoar isso, mas ainda assim não é o suficiente. É uma demanda reprimida de longa data, porque a gente está falando de um período de pandemia de 2 anos. Foram 2 anos em que os processos, né, ficaram parados, praticamente parados. Data por períodos indeterminados, né? Então ficou uma coisa assim muito exagerada. Foi como a gente estava conversando anteriormente no off aqui, né, pessoal? Foi um rompimento de uma barreira, né? Sim, total. Tá uma correria. Tá uma correria. Então essa questão dos horários, pessoal, por hora, né, em conversa com pessoas do Detran, né, nos orientaram que enquanto estiverem sendo realizadas as obras, né, na cidade do automóvel, lá no Santa Teovina, né, centro no CTDD, por questão que ainda está tendo algum... então, brevemente, provavelmente o público em geral, né, o público vai ganhar muito com esse novo ambiente lá. Eu acredito que as aulas, fatalmente não, para a alegria de todo mundo, o usuário principalmente, vão se normalizar em breve. Logo em breve. Então, a gente pede para você que é aluno da autoescola, tenha um pouquinho de paciência, tem muita coisa acontecendo. E tem que... É como eu te falei, né? O mundo está acelerado, né? Então, as pessoas querem as coisas para ontem. Então, realmente, a gente procura... Porque a vida continua, né? A vida voltou ao normal, tudo continua e bola para frente agora, né? Aproveitando, né? Então, pelo que eu entendi, vocês, durante a pandemia, até mesmo se reinventaram, né? Sim, bastante. Se reinventaram no negócio, né? Já estava contando até mesmo da transportadora. Né? 1 ano dessa nova operação. E aí, esse desafio? Um negócio completamente diferente de uma autoescola, hein? Sim. É verdade. Assim, aqui em Manaus, a gente também... Tudo em Manaus, tudo no nosso estado é bem diferente do que acontece em outras capitais. Eu sempre costumo dizer que onde há estradas e rodovias há progresso. Ainda mais para a logística. Exatamente. Né? Ainda mais para a logística. É totalmente diferente. O Amazonas, ele está, infelizmente, né, por questões logísticas mesmo,
de infraestrutura, principalmente, a gente está muito distante. O Amazonas tem muito potencial em muitas coisas. E esse segmento logístico de transporte, se nós tivéssemos acesso a mais capitais, se nós conseguíssemos chegar num intervalo de tempo razoável até Porto Velho, a nossa capital era uma outra completamente diferente. Verdade. Tu acha que se tivesse rodando aí um dia... A 319 tivesse aberta... O Pablo aí Ele pegou... eu vi que ele mamou a conversa. Não, mas A 319. porque isso é importante. Exato, porque... Veja bem... Eu vou falar um pouco aqui. Vai lá, eu vou falar um pouco aqui. Ele ficou nervoso, mas não é o seguinte. A gente sabe do problema, vamos dizer assim, que tem da liberação, né, da obra, essa coisa. Mas aqui a gente fica isolado do resto do Brasil, entendeu? 100%, pessoal, 100%. Tudo chega E mais é um caro. potencial que não é, como ele falou, tá aqui, dormente, né? É porque são 800 quilômetros, não é? Para vocês terem ideia, pessoal. Eu fiz essa viagem. Tá. Eu fiz essa viagem. A gente demorou, por exemplo, de picape. Saiu de Manaus, demorou 22 horas para chegar em Humaitá. 22 horas. Estrada péssima, né? Entendeu? 22 horas. E enquanto a gente estava passando, a gente entrevistou caminhoneiros que estavam lá. O cara falou assim, olha, trazendo limão de São Paulo. Ele falou, eu demorei 2 dias e meio, 3 dias para chegar aqui, em Humaitá. Eu tô demorando 3 dias para fazer atravessar. Veja bem, a primeira vez que nós trouxemos um caminhão, né, nessas circunstâncias para Manaus, é assim, quando nós entrávamos na 319, você tem que avisar com antecedência quem está do outro lado. Ó, Luciana, meu irmão, é o seguinte, eu tô nesse momento entrando na 319, então assim, eu quero que você saiba que... Fique calma. Fique tranquila que eu vou chegar aí do outro lado. Em algum horário, em algum dia, em alguma circunstância. Porque não tem como, não funciona celular, não funciona nada lá. Fica totalmente vulnerável numa situação dessa. A gente não está falando de uma estrada somente. Você está falando de adversidades de condução absurdas. Poeira, lama, depressões, pontes. Mecânica. Tudo. Não, se você tiver um problema, eu só vou contar as histórias. Então, assim, é absurdo. Se eu fosse contar as histórias para vocês de situações adversas que eu passei... Eu vi um caminhoneiro, ele quebrou o caminhão, ele pegou uma carona até Careiro da Várzea Guapó, por aí. Para comprar a peça. Para depois voltar. E depois tava esperando outra carona para voltar para ele consertar o caminhão dele. Se você for lá, tem carro lá, abandonados lá, porque o cara não vai se dar esse trabalho. Um sonho, né? Então, assim... Se realizasse. Para logística, né? Imagino os desafios que tu vem enfrentando, porque o negócio de caminhão é outro negócio. O segmento aqui em Manaus é bem restrito, né? Nosso tipo de operação é exclusivamente relacionado a desova de navios, quando vem da Ásia, de outros continentes. A partir daí, fazemos esse transporte para as fábricas do distrito, 100% operação de transporte de contêineres. Entendi. Então, se você julgar... Localmente. Se você for querer fazer qualquer extravagância de trazer um implemento de grande performance, caríssimo, o que você vai fazer com ele? Dentro de Manaus, não vai fazer nada. Não precisa, não existe essa configuração. Ou você vai para Boa Vista, ou se tiver muita bala na agulha e tiver com dinheiro sobrando, você tacar por dentro da 319 para ver se você chega lá com o seu implemento em condições de continuar a viagem de lá para lá. Porque quando você traz um caminhão que encara a 319, até isso tem que ser colocado na planilha de custo. Porque você... vem de lá para cá, você chega aqui... Tem que fazer manutenção. Não tem 15, 20, 30 mil reais em manutenções corretivas do que aconteceu pelo percurso. Parafuso que solta... Isso, que é um negócio do caminhão, brincadeira, 30 litros de óleo. Não, então assim, mas assim, sabe, Alfredo, Pablo, graças a Deus, mesmo a gente falando de todas essas adversidades, é um segmento que nós nos apaixonamos, nós temos tido muita graça de Deus, que Ele tem nos direcionado para bons parceiros, ótimos clientes que nos honram. A gente trabalha de forma muito idônea.
é um segmento, né, bastante restrito na nossa cidade, mas você trabalhando certinho, com boas conexões, entregando o que você consegue entregar, tá tudo certo. Mas é um grande desafio. Não tem jeito. Mas aí vocês também não pararam por aí, né? Isso é só mais um, né? Exatamente. Tem algum outro no grupo? Alguma coisa? Tem. Aí tem a motivação que a Luciana vai acrescentar agora, que tem... Aí a gente vai falar de gratidão agora, que nos motivou para outro empreendimento. Exatamente. Nelly Evento. Como nós estamos com o coração tão grato, mas tão grato, que eu falei, Deus, eu quero trabalhar para ti. Aí Deus deu a sabedoria. Então você vai trabalhar, minha filha. Então aí a gente está com um evento gospel, Kairós para Mulheres, que vai acontecer dia 8 de julho. Vamos trazer atrações de fora, que vai ser um momento de edificação, um momento de adoração, de louvor. E aí resolveu empreender por esse mercado. O nosso gesto mercado de eventos. Quando veio esse sentimento de gratidão no nosso coração, pessoal. Mas isso assim, foi quando? Isso tem 6 meses. 6 olha. meses. 6 no meses. caso, a transportadora, como tu falou, Já tem um ano. Tem um ano, né? E nesse com 6 meses já foi um outro. Aí a gente constituiu a Nelly Eventos aí, né, pessoal? Já vamos para o nosso segundo evento, né? A gente chama de Kairós, que nos remete para um renovo, uma palavra grega, tempo de Deus. Que nos remete para tempo de Deus, né? Então a gente tem vivido tempos difíceis, mas mesmo assim, de tantas adversidades, a gente não pode esquecer de sermos gratos por tudo vida. Que nós superamos, né? Infelizmente houveram muitas perdas, mas a gente vive um milagre todos os dias. Então, esse foi um gesto e um mover que Deus colocou nos nossos corações para a gente promover tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, para alcançar outras vidas também. Crescer e contribuir. Crescer e contribuir é um lema que a gente tem também. Então, vai ser um evento direcionado para as mulheres. Vai ser no dia 8 de julho, lá no Mir Ponta Negra. Grandes atrações. Esse é o primeiro, esse? Esse é o segundo evento já. Nesse já. Intervalo de 6 meses aí. Teve já vai fevereiro, pro né? segundo evento, né? Teve um primeiro evento, foi o Kairós, né? Que foi o lançamento da nossa marca aí. E agora tem agora é só para mulheres. Só para mulheres. É mais direcionado às mulheres. As mulheres são mais engajadas nas coisas. A gente está trazendo a Gabriela Rocha, a pastora Camila Pereira, a apóstola Esté Amazonas, enfim, pessoal. Tudo fruto da autoescola, né? Tudo fruto da autoescola. É isso aí. A autoescola realmente tem sido... o que move é a engrenagem que faz tudo isso aí acontecer na nossa vida. E é isso. Que bacana. Nelly Eventos, né? Tem muita coisa aí da Nelly Eventos para 2022. Tem a Nelly Brandstone, né, amor? Aí depois veio o que? Também veio a nossa própria agência aí, né? De publicidade. Como a gente tinha a Nelly, né? De eventos, e a gente ficava nessa dependência, né? Então a gente resolveu trazer tudo para dentro da nossa geografia. Dentro do grupo. Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Então, também temos tido um tempo para dedicar, que é na Nelly Brainstorm. Então, tem nos dado o fomento que a gente precisa para a produção, para o lançamento desses nossos eventos todos, né? Então, é tudo isso aí, pessoal. Eu acho que, não sei se estou esquecendo de mais alguma coisa, mas... Para ver como que do negócio da Nelly, vocês utilizaram, lógico, todo o know-how que vocês já tinham, teu de treinamento, né, de lidar com pessoas, não é? Que muitas das vezes é uma das dificuldades, em grande parte, não é? E é isso, o dia a dia, não é? A questão... O desafio, né? Um dos principais desafios, né, do negócio, né? Pessoas, né? Na pandemia, assim, eu queria muito falar disso. Pode que é o seguinte, sabe, Alfredo e Pablo, nós tivemos um privilégio muito grande. Quando eu falo privilégio, parece uma coisa assim, né? Porque nós não tivemos, eu e a Luciana, nós não tivemos a precisão de ter que escolher um lado nesse período tão caótico que a gente viveu. Nosso time são 50 colaboradores, eu estou falando de autoescola Nelly, com esposas, com filhos,
50 famílias, né? Né? Então, assim... Uma equipe grande. Quando a gente fala que somos privilegiados de não termos que escolher um lado, por exemplo, meu amor, é o seguinte, eu e você e o resto do time vamos entregar a própria sorte. Então, nós tivemos o privilégio de não ter que viver esses dilemas que muitos colegas que empreendem, empresários da nossa cidade, do Brasil, não tiveram a mesma oportunidade. Tiveram que mandar embora. Então, a gente teve essa... E até mesmo a gente encerrar, né, suas atividades, não é? Imagina, vários negócios foram encerrados, empresas fechadas, né? Então, assim, nosso time, estendemos as mãos, estivemos juntos, né? Deus deu a provisão, nada faltou, desde a parte financeira. Claro que nós tivemos vários momentos, nós tivemos a disposição, o discernimento e a sabedoria para lidar com essas demandas, para que todo mundo pudesse ser contemplado de alguma forma, sem ter que correr o risco de perder seu emprego, porque já é um segmento, como a Luciana falou, muito restrito de profissionais. Então, se você é um instrutor de trânsito, aí você perde um emprego. E aí? Como é que vai fazer aí, hein? Como é que vai fazer? Colocação, né? A recolocação, né? Então, você forma também instrutores lá dentro? Não, somente o Detran que faz os cursos. Somente o Detran. Aqui no Amazonas, o Detran ele oferece esse curso. Em outros estados, esse curso pode ser ministrado por outras instituições de ensino. Então, se você quiser fazer um curso de instrutor, ou você aguarda as datas que o nosso Detran disponibiliza, certo, ou você tem que ir para as capitais e tudo, né, Curitiba, enfim. Então, esse momento... mão de obra pequena. É muito escassez, né, pessoal? Então, na pandemia nós tivemos esses dilemas e a gente fica... Eu me sinto muito orgulhoso, eu acredito que a Luciana comunga desse mesmo sentimento. Que bacana. Do nosso time tá aí, o time fez crescer e tudo que a Luciana, nesse período de pandemia, pessoal... também foi um grande segredo disso, que a gente não só estivemos de mãos dadas com o nosso time, mas como também a gente se colocou 100% disponíveis para o nosso usuário, não só os nelinhos das autoescolas, mas todas as autoescolas. Você não inventava live, né? Inventava vídeos, então tudo isso foi potencializado pelo momento. Então, quando as autoescolas voltaram a rodar, pessoal, vou falar para vocês uma coisa, viu? Falaste a palavra certa, viu, Alfredo? Foi um período de extrema prosperidade no nosso negócio. Você eu não estou com... A gente viveu, tem 15 anos que está na gestão da Luciana Autoescola. Então, quando a gente fala assim, voltou a rodar, ou seja, aquilo que nós semeamos, na pandemia, você vai colhemos. Então, fica parecendo aquele jogo de par, mas não é. Então, quando a pessoa fala, voltou para abriu a autoescola, vou lá com a Luciana na autoescola Nelly, porque a gente estava conectado, cara, com o público, a gente estava conectado com nossos usuários, a gente estava se movimentando. Satisfação direta. Foi um período assim, absurdo. A gente tudo de novidade que aparecia, a gente estava transmitindo, eu fazia live com o psicólogo, com o professor. Olha, vocês estão em casa, mas não se esqueça, quando a gente voltar, você vai fazer a sua prova de legislação e de direção. Você está estudando? O mindshare, né? Ou você está se deixando ser dominado. Você estava... Exatamente. Todo. Isso aí talvez tenha sido uma situação assim, empírica, mas aquilo que a gente falou de oportunidade. Será que todo mundo tentou se comportar dessa forma? Então, provavelmente não, porque o nosso resultado reflete que houve um excesso de pessoas dentro da nossa escola, de todas as regiões da cidade. Vocês não conseguiam nem comportar todo mundo, né? Olha, Nelindos, vocês estão ouvindo a gente aí. É o seguinte, a gente tá com uma frequência tão grande de alunos, pessoal, que assim, tem alunos que querem estudar na nossa escola e esperam 1-2 meses para poder iniciar suas próprias aulas. Não te preocupa não, quero estudar na autoescola. Devido à demanda também. As nossas aulas de direção, a gente está comprando carros de todas as formas para atender as agentes, então, para agosto, julho. A gente está com tanta urgência que a autoescola Nelly só compra carro novo. Mas a urgência nossa não tem como esperar 5-6 meses. Nós estamos comprando carro 2020. A gente saiu um pouquinho, Alfredo e Pablo, de aquisições de automóveis de PJ, né? Tem toda uma questão comercial também, das montadoras, das preferências. Então, assim, eu comprava um carro na PJ há 3 anos atrás para receber com 60 dias, 45.
Hoje você não tem um carro com menos de 5 meses, 6 meses para o nosso negócio. Isso agrava, né? Isso é uma coisa que não tem lógica. Então, muito tempo, né? Muito tempo. A demanda aumentou nesse período, depois pós-pandemia, sim, Então, da busca olha, Paulo, pela habilitação, A CNH social. pela CNH. Olha, Pablo, é o É seguinte... importante falar que a gente não participa. Não, essa parte aí, meu irmão, é porque a demanda, o que foi feito durante a pandemia, nos gera resultados até a data de hoje. Que bacana. Então, quando tu me pergunta, Alfredo, se a gente teve aumento... Vocês não conseguem nem... Eu falo isso porque não é a realidade de todo mundo, Alfredo. O comportamento das pessoas podem ter mudado mais ainda. Aquela vontade de ter seu carro por conta do agravamento, uma retração, né? O cara vai dizer vir outra assim, pandemia, não posso gastar e tal. Não, eu falo também por conta, se vocês perceberam isso, que é o primeiro momento, não é? É a primeira entrada para o carro, tirar a CNH, não é? Então, muitas das vezes, a questão de você sair ali de um ônibus, de um veículo de um terceiro, e o cara tem aquela vontade por conta de saúde. Vocês perceberam isso ou zero, nada? O cara... Alfredo, eu te falar uma coisa. O nosso negócio, olha só como... aí depois vem aquela situação que a gente conversou sobre precisamos implementar um negócio essencial. O que é essencial, pessoal? Comer, saúde, vestir. Tirar a habilitação não é um serviço essencial numa situação tão caótica dessa. E esse era o meu medo, Alfredo. Eu falei, agora pronto. Agora ninguém vai tirar a habilitação. Pelo contrário. Mas aí é que foi o lance da sacada. Isso que eu pergunto, porque a pessoa querer estar no seu próprio carro para não ter contato com o resultado o resultado que a gente tem tido é um resultado, para você, é um resultado improvável. Porque a gente não imaginava... Você esperava uma retração e não houve, não foi isso. Então, tu acha que isso que aconteceu nesse mindset? A virada de chave. Dizer assim, eu preciso ter meu carro, porque assim eu não tenho menos contato, no máximo ali com as pessoas da minha família. Olha assim, eu falei... Porque a gente estava num período de... Sobre o detalhe de você, do usuário, comprar um carro ou não, realmente eu não tenho assim propriedade de carro. É sensação. Assim, sabe? Mas assim, quando a gente vê o resultado acontecendo, porque o que aconteceu na pandemia também, que a gente estava muito antenado? Desemprego. Sim. E uma CNH hoje não é como há 30 anos atrás, que era um item de luxo. Mas tem um porém aí. É uma necessidade absoluta. Então a gente bateu muito nessa técnica. Se profissionalize agora. Para você voltar para o mercado, você precisa estar. Então a gente usa muito esses E as gatilhos. pessoas aproveitaram bastante por causa do recurso, né, que o governo liberou, né? CNH social? O auxílio. Tempo, né? O auxílio. O auxílio. Então as pessoas aproveitaram o auxílio para realmente ingressar, né, na CNH. Então eu acho que foi por isso que o mercado não esfriou tanto. Eu acredito. Acho que algumas pessoas utilizaram isso até para profissionalizar. Eu preciso ter uma carteira, né? Vou usar de forma profissional, vou aproveitar esse momento aqui. Né, porque auxílio. O que aconteceu assim, Pablo, a reação natural das pessoas durante a pandemia, o que deu para perceber é de total inércia, porque você está em estado de choque com tudo que está acontecendo. Não foi um movimento natural que eu e a Luciana nós tomamos dentro do nosso negócio. Ou porque ou você agia ou você ia morrer. Sim. Então nós começamos a usar essa abordagem com o usuário, que para na hora em que o usuário lembrasse de uma autoescola, ele lembrasse de você. Tudo aquilo. Sim, quando que voltasse, foi né? feito. Voltasse. Entra na mente. E o que acabou acontecendo. Porque isso acontece. Não tem jeito. Sim. Hoje a gente está aqui nesse nosso bate-papo. Quando alguém for falar de autoescola, amanhã que está ouvindo esse nosso bate-papo aqui, vai falar da autoescola Nelly. Sim. Sabe? Então a gente tem que... Aproveitando e pensando em quem está ouvindo agora nosso bate-papo, até digo para deixar aí, falar de onde que você está nos comentários, e aproveito para fazer uma pergunta. Imagina que teve várias mudanças, né, de tempo para você fazer o exame prático. Como é que está hoje isso? Quer que eu fale? Fala. O negócio é o seguinte, Alfredo, processos de 2019, 2020,
chegou-se até a conversar que seriam processos de CNH, né, de habilitação por tempo indeterminado, porque nunca se sabia o que ia acontecer. Né, Finalmente, né, o cenário mudou. Então, todos os processos de 2019, 20, 21, eles terão, né, seus prazos encerrados até o dia 31/12/2022. Caramba, então quem iniciou o processo lá em 2019... de repente tá rolando aí. Ainda tem até prazo. Ainda tem até o final do ano para fazer o então, teste. Assim, às vezes o usuário fica muito angustiado. Meu Deus, meu processo vai encerrar. Calma. O Pablo lembrou do teste prático dele lá no Vivaldão. Ela falou. Qual ano tu tirou? 2000 Rapaz, 2002. Não tava por lá ainda não. Eu não estava como instrutora. Não, mas eu fui lá ainda do Vivaldão. Que bacana, né? Imagina, a pessoa fez em 2019, ainda pode até o 31 de dezembro, até o final do ano, né? Cara, não vai deixar 31 de dezembro de 2022 para... O Detran, pessoal, ele se mostrou muito solitário durante esse período. Flexibilizou bastante. Flexibilizou tudo, né? Sempre foi um canal muito aberto. Na gestão do Dr. Rodrigo Sá. Bacana. Todas as demandas que surgiam. Quando ele não estava em Manaus, sempre tinha alguém para nos ouvir, reuniões em videoconferências regulares. Que bacana. Então, assim, se alguma coisa eventualmente não está acontecendo ainda 100%, a gente pede para o usuário ter um pouco de compreensão ainda, porque os efeitos colaterais da pandemia ainda vão acontecer ao longo de 2022, por parte de 2023. Então, assim, pessoal, não precisamos mais ter pressa. Né? Eu falo disso, né? Não é porque eu quero trazer aqui um consolo para os nossos clientes. Não é isso. É porque, assim, vamos ter um pouco mais de gratidão e perceber que nós estamos vivendo uma nova oportunidade de viver a vida com um pouco de mais slow motion. Não precisamos mais correria. Vamos aproveitar cada momento. Então, assim, ainda, claro, é normal. É muita euforia de todo mundo. Eu quero para onde? Não tem como fazer processo de habilitação na cidade de Manaus em intervalos inferiores a 6 meses. Eu estou falando de autoescola. É um prazo mínimo até 6 meses você é contemplado. Isso aí, com toda tranquilidade, você que está visitando uma autoescola com boa credibilidade, com reputação, você tem que ter cuidado, pesquise a autoescola que você está pretendendo ingressar. Eu sou um cara super profissional com a Luciana, a gente trata todo mundo... Porque tem uma responsabilidade, pelo menos social, tem uma responsabilidade de você formar aquela pessoa que ela vai, né, imagina, pegar um carro ali que ela pode se tornar uma arma. Né? Então, tem tudo isso, sabe, Alfredo? Então, eu acho que está tudo fluindo bem. Podíamos estar numa situação ainda bem mais calamitosa. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas o pior já passou, por esse lado, sabe? Luciana, o Washington estava falando de slow motion, né? E você que já esteve ali na ponta, ali do lado do aluno, ao lado do aluno, quais são as principais dificuldades assim que tu via no dia a dia, né? E aproveitando, lógico, e o que tu poderia falar até para esse... Porque imagina as situações que tu já deve ter visto ao longo desse tempo, né? Diversas situações, desde situações inusitadas aí, que se tu tiver alguma que pode possa falar. Contar, pode agora ficar eu também vou acrescentar. Como é que vocês, instrutores, conseguem manter aquele sangue frio ali em certas situações que realmente... respirando fundo. Por várias vezes. Olha, meus nelindos, se tiver algum nelindo escutando, por favor. Por várias vezes, eu respirei fundo. Eu não posso ser egoísta a ponto de não realizar o sonho desse aluno que está aqui dentro do meu carro. Respira fundo, conta até 15. Ele vai passar somente 15, 20 dias contigo. Realiza o sonho dele, porque tu já é habilitada. Então, a gente primeiramente tem que trabalhar o que é nossa mente. É o treino da empatia. Exatamente. Tem que ser. Senão... Exatamente, a empatia. Então, hoje, no cenário que nós vivemos, o que eu percebo? Os alunos, quando ele vai tirar uma habilitação, ele tem um sonho de tirar a habilitação. Só que na trajetória do processo, ele quer desistir.
Pelo simples fato de ouvir as vozes externas. O que são as vozes externas? Tu não é capaz. Para que tu vai tirar a tua habilitação? Tu não tem carro. E aí ele vai... Aí o que vai acontecendo? A evasão... Não para mim, mas eu evasão escolar. O aluno desiste. Então, a gente tem que fazer uma operação para que a gente possa resgatar novamente esses alunos. O medo paralisa o aluno, porque ele desconhece o processo. Então, ele prefere se permitir ter esse medo e desistir do processo por causa do medo e das vozes externas, do que continuar. Então, nós trabalhamos muito hoje na nossa rede social exatamente isso. Né? A inteligência emocional, a ansiedade. O que te impede de concluir o teu processo? Porque tu quer desistir. Não faça isso. É um sonho, é um investimento. Teve algum caso de algum aluno assim que passou um longo tempo e no final conseguiu formar, que fez várias vezes o teste prático? Sim, a gente tem relatos de senhoras, de idade, que fez 7 legislação, 7 vezes de legislação, várias vezes voltou para a autoescola, a gente deu cortesia, ela fez a aula de legislação, porque assim, o aluno não passou e na autoescola a gente coloca ele como ouvinte na sala de aula. Então, a gente tem... No mínimo aí 3 anos e meio, né? Aí venceu o processo. Se ela fez direto, né? Exatamente. Isso levando em consideração o tempo que o Washington falou, 6 meses, exatamente. Né? Tem processo. Aí o que acontece? Aí ela vai, vence o processo, vai lá, reativa o processo e volta novamente para a sala de aula. Mas na autoescola Nelly, né, meu irmão, é o seguinte, pessoal. Quando a gente está dando esses testemunhos da Luciana falando de vozes externas, o que acontece é o seguinte... A ansiedade, às vezes, é tão presente no dia a dia da pessoa, porque, veja bem, né? A Luciana é minha esposa. Ela quer tirar a CNH dela. Ela quer ter um pouco mais de independência. Mas eu sou a voz externa de companheiro, que eu não valido isso. Não quero. Então, assim, é um tipo de gerenciamento emocional que a gente tem muita atenção na autoescola. E quando um aluno reprova... Ele não pode ser tratado só como uma estatística. A gente quer saber o que está acontecendo. E a gente não deseja do aluno. Até mesmo para qualificar teu processo, né? Saber se, imagina, tem uma responsabilidade nisso. Porque o aluno ele tem um direito, pessoal, num determinado intervalo de tempo, de desistir do processo dele. É porque, na realidade, não é só o processo de habilitação, né? Nós estamos recebendo muitas demandas lá na autoescola de ansiedade. Aconteceu uma situação recentemente que um instrutor meu ligou para mim no sábado dizendo que recebeu uma ligação de uma aluna desesperada que queria tirar a vida e tal. Aí eu mandei o endereço para ele não conseguiu ir. E aí, quando foi à noitezinha, já descobriu que a nossa aluna, que estava em processo de habilitação, tirou a própria vida. Então, são coisas que a gente presencia. Puxa. Por isso que a gente faz esse trabalho. Né, de inteligência emocional, de medo, para que a gente possa agregar. Para muita gente, um processo de habilitação é tratado assim como uma coisa de muita naturalidade. E para não outras pessoas é um grande avanço, é um grande passo. Então, essa conquista assim, da CNH... Eu estou ouvindo vocês assim, eu parei para pensar que realmente... É porque para mim foi normal, para a gente foi normal. Mas para algumas pessoas não é. Boa parte das pessoas é um fato, é uma luta. Aí tu imagina, tu tá dentro do teu carro, super de boa, cheio da motivação para ensinar o teu aluno, e aí vem uma demanda de depressão. Tu é instrutor. Como é que tu vai lidar com uma depressão dentro do teu carro? Então, tudo isso a gente tem que procurar se capacitar para a gente acolher o nosso aluno. Porque, às vezes, o aluno não quer nem tirar a habilitação. Ele vai para a autoescola por fuga. Ocupar o tempo. Acontece. É a realidade do que a gente vive hoje. Por isso que a gente conversou antes de começar aqui, falamos de ansiedade, né? Porque a ansiedade é o excesso de futuro. As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas querem as coisas para de imediato. Né? Exatamente. Tem tudo isso aí, cara. Gente, rapaz, o papo tá bom. A gente poderia conversar muito mais. Queria pedir para vocês, o Washington e Luciana Alves, que não é Nelly. Muita gente pensa que é Nelly, mas não é Luciana. Luciana adquiriu aí há mais de 15 anos a Nelly. Isso.
graças a Deus, pelo visto, prosperou bastante, né? E prosperou até num período aí de muita provação. Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui, eu e Alfredo, Pablo. Vocês foram pessoas, assim, muito bacanas com a gente, né? O tipo de rotina que a gente tem sempre. Mas a gente se sentiu super à vontade, eu fiquei super relaxado. Queria, assim, agradecer a todos os nossos alunos lá da Autoescola Nelly, todas as pessoas que fazem parte desse legado, que já vão fazer 50 anos, já foram milhares de alunos, né, contemplados nos nossos processos, tudo que a gente faz, pensa, dorme até tarde, pensando em vocês a todo tempo. Nós não estamos preocupados só com o resultado financeiro da operação em si, mas realmente de deixar um legado para as próximas gerações a gente possa ser lembrado por alguma contribuição, por alguma situação que a gente pode ser visto como pessoas que serviram a nossa cidade, nosso estado. E é isso. Muito obrigado por tudo, tá bom? Não tenho nem palavras. Foi uma noite assim muito bacana. Foi bem gostosa mesmo. Foi bem bacana. Quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer a vocês pelo convite e quero agradecer a todos os nossos nelindos que nos procuram pela credibilidade, pela confiabilidade e que a gente possa estar sempre realizando o sonho de eles poderem obter a sua tão sonhada CNH. Amém. Então, quando nós decidimos se comprometer, né, em fazer parte desse sonho, a gente dá a nossa cara. A gente vai para as redes sociais. Ei, eu tô aqui. Vamos pisar fundo nesse teu processo. Não desista por qualquer obstáculo que aparecer na sua vida. Então, eu só quero agradecer e um beijo no coração de todos. Obrigado, Luciana. Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. A Nelly já é uma marca consolidada no mercado. Está aí há mais de 50 anos, não é isso? Passou 35, não é? Exatamente. Com a Nelly a fundadora. E é mais de 15 anos com vocês. Exatamente. Obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente. Olha, muito boa conversa. Muito boa, Fábio. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais, ativem as notificações para ficar por dentro, curtam esse vídeo e compartilhem. E aos nossos patrocinadores, Auto Parve é a marca de seminovos do Grupo Parve. Lá você encontra os carros das principais montadoras e os melhores modelos. São mais de 400 automóveis com garantia total de procedência e preço justo. Não fique na dúvida, as melhores ofertas estão na Auto Parve. Manda um WhatsApp no 929-8802-5008. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp 929-8408-4349. Toyolex, onde você quer chegar. E para quem quer fazer um consórcio, imagina, meu amigo, fazer um consórcio de uma marca que é confiança total, que é a Toyota. Com o consórcio Toyota, você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda a tranquilidade. Imagina contratar seu consórcio de forma simples e rápida. Além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir na Toyolex, lá na Constantino Neri, ou mandar um WhatsApp no 9298408-4349. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Rádio ZLZN. Todo mundo ouve.